fé é um combustível indispensável para uma vida abençoada, para uma vida feliz. A fé em Deus, ou a fé de Deus, do Criador dos céus e da terra. Aquele que diz em Gênesis, disse, né? Haja luz, e houve luz. E ele criou todas as coisas. É desse Deus que eu estou falando. É desse Deus que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, como diz no livro de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E também temos o Espírito Santo, que Jesus prometeu quando ele morreu, ressuscitou e foi ao céu. Em definitivo, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele cumpriu essa promessa. Então o Espírito Santo está conosco aqui na terra. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, agindo, interagindo, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Deus é uma família. Por isso que Ele quer o melhor para a sua família. Então, essa palavra tão pequenininha que é a fé, ela é muito ampla. Esse assunto de fé não tem... É como se um assunto inesgotável, vamos assim dizer, né? E a fé é algo que você tem que ter na sua receita para que a sua vida fique melhor. Uma vida sem fé em Deus, sem acreditar em Deus, não é uma vida completa. É uma vida vazia. A pessoa que não tem essa fé verdadeira em Jesus, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ter essa fama do mundo, ele pode ser reconhecido pelas pessoas, mas se ele não tiver essa conexão gostosa com Jesus, que é o autor da fé, dentro dele ou dela, eles possuem um vazio existencial. Eles não têm paz. Aí eles tentam procurar essa paz em um monte de lugar e não acham. Por quê? Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Eu nasci num lar cristão, mas quando nos meus 15 para 16 anos eu decidi por Cristo. Eu precisava decidir. A decisão é pessoal, é individual. Eu decidi nos meus 16 anos por Cristo, por caminhar de verdade. E nunca abandonei Jesus. E muito menos Ele nunca me abandonou. Então Jesus sempre esteve comigo. Graças ao bom Deus e à sua misericórdia, nunca se afastei da fé. Porque o meu Redentor vive. Então é isso, meu amado e minha amada. A fé. E fé também, nós podemos dizer fé, tem algo com obediência. Como eu disse essa semana, para quem está prestando atenção, o casal fé e obediência, eles andam de mãos dadas. Eles não podem largar de jeito nenhum. A fé se conecta à obediência. A obediência às instruções de Deus. As instruções de Deus que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Você vê uma coisa, puxa a outra, né? Por isso que na hora da oração eu mencionei, sempre estou mencionando aqui, João 15, o verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Você vê essa conexão, a fé em Jesus, a fé na sua palavra. Então, todo dia eu vou falar sobre fé. Não tem como ter uma pregação da palavra de Deus se não tiver fé. Por isso que muitas pessoas até pregam a palavra, mas não acreditam no que pregam. Então a fé é inoperante. É uma fé inoperante. Como eu usei a linguagem de um tanque de combustível, de um carro, de um veículo, e perguntei no início quem estava com o tanque cheio da fé, ou quem sabe está meio tanque, não sei, porque o tanque no carro, se você não se cuidar, aí ele vai para a reserva, e quando chega na reserva, no seu carro, no painel, acende uma luzinha vermelha. E diz os mecânicos, ou quem entende disso, falou, olha, não deixa chegar a esse nível, por quê? Pode queimar a bomba do combustível. Trazendo para a vida cristã, a vida espiritual, quantos filhos e filhas de Deus vai diminuindo a fé, sua fé vai diminuindo, acende uma luz vermelha. Perigo à vista. Não espere a luz vermelha acender na questão da sua fé. Você está entendendo? Então, o ingrediente fé.
fé para vencer, fé para caminhar. É isso. Tem um texto aqui na Bíblia, quando Jesus estava falando de uma parábola de uma mulher, de uma viúva, ele estava dando um ensinamento sobre o dever de orar sempre, nunca desanimar, desfalecer. Está escrito em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. No final dessa parábola, Jesus diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele fez uma pergunta: porventura achará fé na terra? Então, para você ver que você tem que cuidar da sua fé. Você tem que se abastecer todo dia o seu tanque da fé. Porque quando a gente, por exemplo, um carro, usando a comparação de um veículo, se eu encher o tanque e começar a circular com o carro, é claro, o combustível devagarzinho ele vai acabando. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar no posto, abastecer. Não é verdade? Se você está com o tanque cheio, mas o carro também fica parado, qual é a graça? Nenhuma. Vamos imaginar você com um carro que era o teu sonho ter aquele carro. Você tem tanque cheio, tirou da concessionária e a concessionária, né, diz eles que é brinde, né? Dão o tanque cheio. Aí você chega na sua casa, guarda o carro bonito, legal, tanque cheio e fica lá um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, parado. Eu te pergunto, qual é a vantagem? Você tem um carro e tanque cheio, mas não anda com ele, não saiu com ele? Porque às vezes você falou, pastor, eu tô com o tanque cheio. Isso é bom. Agora eu te pergunto, você está usando? Você está queimando esse combustível? Estou falando da fé. Você está utilizando? É aqui que está o X da questão. Não adianta eu dizer, olha, pastor, eu tô com o tanque da fé cheio. Parabéns. Só que para que eu tô com o tanque cheio? Para vencer as lutas, os desafios. E tudo na vida tem desgaste. Tudo que você faz há um desgaste. Pode ter desgaste físico, desgaste emocional. Enfim, várias situações. Se a gente for aplicar na questão de um casamento, você casa, você tem que cuidar do teu casamento diariamente, semanalmente, por mês, por ano, e vai ali. E você não fica feliz, mais um ano de casado, mais um ano de casado, e assim vai. Quer dizer, você vai cuidando. Mas se você não cuidar do teu casamento, também tem desgaste. Tudo na vida sofre desgaste. Então você não pode esperar estragar as peças. Você tem que já ir fazendo os reparos e não acumular problemas. Então a fé é uma ferramenta sensacional, mas ela tem que ser cuidada, ela tem que ser regada, numa linguagem de uma plantação, de um jardim, essa fé. E como é que eu rego a fé? Com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. O mundo sem Deus, o mundo atual, como sempre e agora muito mais sem Deus, eles querem o quê? O caos, o pânico, a miséria, a desordem, a bagunça. Mas o nosso Deus é o Deus da ordem, o Deus da fé. Aquele que vem para colocar ordem. Estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Você estava perdido e Jesus te salvou. E se você diz que ama Jesus, o que diz na Bíblia? Que Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então, meu amado e minha amada, a gente vai estar sempre falando desse assunto. Mas para hoje, então, primeira, fé. Segunda coisa, que aí para a questão pessoal sua. Isso aqui mais uma receita aqui. Cuide de você. Você tem cuidado de você? Pense nisso. Outra dica aqui são dicas agora, tá? Primeiro, a fé, que é a base de tudo. Então, cuide de você. Terceiro, gratidão todos os dias. Você tem sido grato a Deus todos os dias? Gratidão, ser grato. A pessoa que é grata, ela é mais abençoada. A pessoa que é grata, ela é mais feliz. Então a pergunta é gratidão, hein? Quer dizer, não é pergunta. Primeiro, fé, cuide de você, gratidão todos os dias. Gratidão. Pela vida, pelo ar que você respira, pelo salário que você tem e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Pensar que a salvação você não compra com dinheiro, você não compra sendo bonzinho, generoso, generosa, mas é pela fé. Jesus pagou um alto preço. Ele deu a sua vida. Ele sofreu lá na cruz para salvar você. Então você tem que se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Você tem sido grato porque o teu nome está escrito no livro da vida?
Porque você tem a verdadeira alegria, mesmo diante dos problemas, mas você tem a verdadeira alegria que vem de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Pensa nisso. Outro conselho, outra dica para você. Dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Para você sair de um lugar, você tem que dar o primeiro passo. Depois o segundo e assim vai. Não é assim? Dê o primeiro passo. Ande por fé. A Bíblia fala que nós andamos de fé em fé. É diário. Então a fé não é apenas diante de problemas difíceis. Você precisa da fé para o dia a dia. Então dê um passo de cada vez. Acredite hoje, acredite amanhã e vai crendo nas promessas de Deus e vai recebendo as instruções. Então dê um passo de cada vez. Serve essa frase também, essa dica, esse conselho, dê um passo de cada vez no sentido de um negócio, de uma empresa, de um estudo. Dê um passo, vai lá, faça a primeira parte. Acredite, deu certo a primeira, vai na segunda e assim sucessivamente. Aí você coloca isso naquilo que você precisa resolver. Talvez você precise dar um passo de cada vez, tem que ser mais humilde. De repente o teu casamento não está legal porque você é orgulhoso, orgulhosa. Você acha só você que tem razão, né? Outra parte do casamento não tem razão, só você. Sabe aquela pessoa que só ela é a certinha, só ela tem razão e ninguém mais tem razão? Será que ela tem tanta certeza assim disso? Será que não tem que ser mais maleável? Então dê o passo da humildade, de ouvir o outro. Sabe quando você quer que todo mundo te ouça, mas você não quer ouvir ninguém? Então precisa dar um passo da humildade, de ouvir. Antes de falar, ouça primeiro. Outra dica, tenha bons pensamentos. Pastor, eu tenho fé. Mas como é que eu digo que eu tenho fé em Deus, sendo que eu só tenho maus pensamentos? Mas a dica é o quê? Tenha bons pensamentos. Pensa em possibilidade. Pensa em coisas boas. Em coisas que te projeta para vencer. Para você poder ajudar o próximo. Porque o segundo item é o quê? Cuide de você. Cuide de você. Compreendeu? Cuide de você. Então, primeiro, fé, cuide de você, gratidão todos os dias, dê um passo de cada vez, tenha bons pensamentos. Se aquilo que você anda pensando te deixa para baixo, desanimado, depressivo, já é um sinal que não é um bom pensamento. Sabe? Porque existe uma questão externa, que é quando, aliás, a nossa mente ela é muito frutífera, a nossa mente ela é muito fértil. Então tem coisa que você anda pensando e está te deixando para baixo. Por quê? Porque você está pensando coisas que nem deveria pensar. Então pense em possibilidades. Sexto item, sorria. Sorria. Se você está me vendo aqui pela Web TV, eu estou dando um sorriso. Então sorria. Dê aquele sorriso. Você fica mais bonito, homem, quando você sorri. Você, mulher, fica mais bonita quando você dá um sorriso. Pastor, eu não tenho motivos para sorrir. Tem sim. Você tem que descobrir. Você tem que focar naquilo que te faz sorrir. Porque sorrir é saudável. Quem sorri, dá um sorriso. Não estou falando gargalhada. Aí é outra coisa. Também faz parte, mas o sorrir, dá um sorriso. Faça o teste do espelho, que eu estou sempre ensinando. Logo pela manhã, quando você levanta da cama e vai para o banheiro, olha no espelho, dá um sorriso para ver quem você é. Do jeito que você acordou, mesmo tudo descabelado lá. Olha para o espelho e dá um sorriso para você. Dê um sorriso. Porque é um pensamento particular meu. Eu acho que se eu não conseguir dar esse sorriso para mim, realmente eu não estou bem. É um sinal que não está legal, você não está legal. Tá entendendo? Sorria. Sorria, tem uma frase que diz assim, sorria, nem que for por economia, mas sorria. Tem gente que parece que está com medo de sorrir, porque ele acha que vai ter prejuízo financeiro. Não vai ter, você vai ter ganho nas suas emoções, você vai ter ganho, aleluia, isso! Como é que pode uma pessoa dizer que está cheio do Espírito Santo, mas vive com a cara fechada? Parece que levanta já chupando limão. Pensa nisso. Pensa nisso, gente, isso é sério que eu estou falando, isso não é brincadeira não. Eu tô cheio de Espírito Santo na igreja da glória a Deus, reteté, mas não sorri. Tá parecendo que tá sendo um artista da fé, poxa. Ixi, quando eu entro nessa área, fico gigante para falar. Sorria, meu irmão.
Tem motivo para sorrir, sim. Sorri, começa a sorrir que você vai ver se Deus não vai reverter o teu quadro aí. Sorria, sorria. Tem motivo, sim, senhor. Você sabe que tem. Para concluir, o tempo estourou. Por último, felicidade é para você. Você pode ser feliz. Depende de você. Porque Deus quer o melhor para você. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana. E permitindo Deus, a gente volta segundona. Aquele abraço, Brasil e mundo. Derrotar o gigante, sobre as águas caminhar. Tenha fé, você vai Agindo Deus, que impedirá? Tenha fé, você vai chegar. Derrotar o gigante. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.